Dar início à nossa videoaula de hoje, onde a proposta feita pelo professor Alex Sanders foi a gente falar um pouco sobre cisalhamento. E me chamo Antônio Henrique, faço parte do terceiro semestre de mecânica do IFBA, Campos Simões Filho. E vamos começar agora a falar um pouco mais sobre o cisalhamento. O cisalhamento, né, ele está basicamente que sempre na nossa vida, né? Ele está em tudo nas nossas vidas. Como a gente pode ver no slide, né? O cisalhamento está presente em nossas vidas mais do que a gente imagina. Ao cortar uma folha é um pedaço de queijo, entre muitos outros exemplos. No caso de metais, podemos praticar o cisalhamento com tesouras, prensas de corte, dispositivos especiais ou simplesmente aplicando esforços que resultem em forças cortantes. Então, quando a gente utiliza a tesoura, né, para cortar até mesmo um pedaço de papel, aquele papel está sofrendo tanto a força tanto de cima quanto a que vem de baixo, né? Então, nesse momento, o cisalhamento, ou seja, aquele papel é cortado. Então, podemos chamar isso de cisalhamento. E ao ocorrer o corte, as partes elas vão se movimentar paralelamente por escorregamento, uma sobre a outra, separando-se. Então, como a gente já falou, né, esse fenômeno é dado o nome de cisalhamento. Como a gente pode até observar mesmo na ação do parafuso, né? Mas a gente vê aqui nessa figura aqui, onde ele está sofrendo uma força, né? Tanto de repulsão como de atração. Está sendo puxado e a outra chapa está sendo repelida. Então, no caso, esse parafuso que foi submetido à tensão de cisalhamento. Como a gente pode ver, como ele ficou, né? Ele aqui no caso está partido, né? Então ele ficou uma parte para lá e a outra parte para cá. Então, dando continuidade, né? Esse estudo de cisalhamento é de extrema importância, pois envolve a segurança de estruturas, por exemplo, é o caso do parafuso, apresentado na figura anterior. O material não foi bem dimensionado para a necessidade, ou o material ele não foi indicado, por isso poderia se romper, colocando em risco a estrutura que estivesse, né? Então esse exemplo, né? Então, que a gente pode observar do parafuso, né? Então esse teste de cisalhamento serviu para mostrar que aquele parafuso talvez não seja o melhor parafuso adequado para ser colocado naquela junta, naquelas tábuas de aço, né? Então ocorreu ali onde não foi bem dimensionado, né? Então aconteceu do parafuso se quebrar e poderia até colocar em risco a vida de algumas pessoas, talvez se ele tivesse colocado na altura, né? E aquele parafuso não estando bem dimensionado, poderia até mesmo se romper e a causar acidentes. Aqui também nós temos basicamente um outro exemplo, né? Onde esse cubo está sofrendo a ação tanto da parte de baixo como da parte de cima, né? Então a gente vê o eixo Z e as coordenadas X e Y. Então a gente pode observar que ele vai acabar ocorrendo o cisalhamento, né? Vai acabar partindo e as duas partes caindo paralelamente uma com a outra. Aí agora a gente vai ver o que é uma tensão de cisalhamento, né? Como é que a gente pode calcular essa tensão do cisalhamento. Tensão de cisalhamento ou tensão de corte é um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado, né? Então é uma tensão gerada, geralmente aplicada em lados opostos, como a gente acabou de ver tanto nas outras figuras como nos exemplos, né? Tanto uma tensão tanto de cima para baixo como de um lado
para o outro, né? Ela acontece paralelamente. Então é chamada de tensão de cisalhamento ou tensão de corte. Então, como a gente observa também, né? Quais são esses tipos de corte, né? Que a gente tem falado tanto assim de tipo de corte. No cisalhamento de pinos ou parafusos, há basicamente dois tipos de cisalhamento ou corte, tanto o simples e o duplo. A diferença entre eles está no número de partes que o pino pode se romper. Então a gente pode observar que se o pino se romper de um lado só, há basicamente dois tipos de cisalhamento ou corte, tanto o simples e o duplo. A diferença entre eles está no número de partes que o pino pode se romper. Então a gente pode observar que se o pino se romper de um lado só, no meio, ele seria um cisalhamento simples. Né? E se ele se rompesse em duas partes, seria um cisalhamento duplo, como a gente pode ver nas figuras que a gente vai ver a seguir. Temos aqui um exemplo de um cisalhamento simples, né, que a gente já tinha visto antes. Ele está sofrendo a ação tanto de um lado como para o outro, né, como a gente pode ver aqui pelas setas F, a força no momento, né, e também um cisalhamento duplo, onde o mesmo pino ele está sofrendo ação de duas forças consecutivas, né? Então ele vai acabar se rompendo em dois lugares, né? Tanto na parte de cima como na outra parte de baixo. Né? Então esse aqui foi mais um exemplo de cisalhamento duplo. E nós podemos também ver, calcular também assim a fórmula do cisalhamento do seguinte modo, como nós estamos vendo. Né? A fórmula do cisalhamento é usada para encontrar a tensão de cisalhamento na seção transversal. Ela tem a sua fórmula de T, que é igual a VQ sobre IT. Né? Basicamente, colocando para nós entendermos um pouco melhor, né? Esse Q significa o momento estático da área A em relação à linha neutra. O T, né, significa a tensão e cisalhamento no elemento. O V, a força de cisalhamento interna resultante. Também aqui a parte de baixo, né, a gente vai acabar dividindo tanto o momento estático da área quanto a força de cisalhamento resultante. A gente vai acabar dividindo pelo I, que é o momento de inércia da área da seção transversal inteira, vezes também o T, que é a largura da área de seção da seção transversal do elemento. Né? Então, basicamente, essa seria a fórmula, né, que a gente pode estar aplicando em todos os cálculos que a gente for fazer a respeito de fórmula de cisalhamento. Então, para a gente observar também ainda o fluxo de cisalhamento, a fórmula do cisalhamento é usada para encontrar a tensão de cisalhamento na seção transversal. Ela tem a sua fórmula de T, que é igual a VQ sobre IT. Né? Basicamente, colocando para nós entendermos um pouco melhor, né? Esse Q significa o momento estático da área A em relação à linha neutra. O T, né, significa a tensão e cisalhamento no elemento. O V, a força de cisalhamento interna resultante. Também aqui a parte de baixo, né, a gente vai acabar dividindo tanto o momento estático da área quanto a força de cisalhamento resultante. A gente vai acabar dividindo pelo I, que é o momento de inércia da área da seção transversal inteira, vezes também o T, que é a largura da área de seção da seção transversal do elemento. Né? Então, basicamente, essa seria a fórmula, né, que a gente pode estar aplicando em todos os cálculos que a gente for fazer a respeito de fórmula de cisalhamento. Então, para a gente observar também ainda o fluxo de cisalhamento em estruturas compostas por vários elementos,
Então a gente pode projetar os elementos de fixação, como pregos, parafusos, materiais de solda. É necessário conhecer a força de cisalhamento a qual eles devem resistir ao longo do comprimento da estrutura, que seria basicamente também Q, que é igual a V sobre Q dividido por o I, que a gente já observou que o Q significa fluxo de cisalhamento, a força de cisalhamento interna resultante seria o V, o I, o momento de inércia de toda a área da seção transversal, e o Q seria onde a A é a área da seção transversal do segmento acoplado à viga, na junção onde o fluxo de cisalhamento deve ser calculado, e Y é a distância do eixo neutro ao centroide de A. Né? Então, através dessas duas fórmulas, tanto dessa fórmula de fluxo como da outra fórmula de cisalhamento, né, que é basicamente essa aqui a gente pode mais utilizar, nós podemos encontrar a tensão de cisalhamento. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha servido para a gente aprender um pouco mais sobre o cisalhamento, que está sempre nas nossas